Bem, pessoal, hoje a gente está iniciando os nossos podcasts com uma presença muito especial. A gente está com a presença da Manuela Nodari e do Diogo Broeto, que a gente tem orgulhosamente a satisfação em apresentá-los como os novos consultores da Thinking, né? A Thinking é uma empresa que há mais de 10 anos trabalha com consultoria em gestão, negócios, estratégia e marketing, e nós sempre buscamos oferecer um serviço que pudesse gerar valor para os nossos clientes, que pudesse gerar novas estratégias e novas soluções. Então, a gente, com muita satisfação, apresenta os novos consultores, a Manu, enquanto líder em diversidade e ESG, e o Diogo, enquanto líder em estratégia de negócio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles. Cara, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre legal poder trocar, né, ideias assim, com pessoas que a gente considera que tem um trabalho muito legal aí no mundo acontecendo. Como você disse, né, eu atuo há alguns anos já, aí mais de 12 anos talvez, mais focado aí com estratégias de mercado, estratégia de negócio. Minha formação em publicidade e comunicação, né, também tenho alguma formação em gestão empresarial, estratégia competitiva. A minha atuação hoje é muito específica na área de estratégia de negócio, né, novos negócios, e também na gestão de marketing, de comunicação, também com viés estratégico, né? Muito além né, de olhar para uma ferramenta específica ou outra do marketing, é olhar como um todo com a visão estratégica do negócio. Manu, se apresenta um pouquinho para a gente. Tá, obrigada também pelo convite. Bom, eu sou Manuela, eu sou publicitária e sou doutora em psicologia social, trabalho na área também já há mais de 15 anos, já trabalhei muito em agência, em setores de marketing de empresa de vários ramos, educacional, automotivo, tanto com varejo, então, tanto com marketing institucional também. E desde que eu comecei, né, a me interessar por pesquisa, que eu fiz mestrado e doutorado na psicologia, fui para a psicologia justamente para agregar, né, outras teorias para o meu conhecimento dentro da área de marketing. Eu fui tendo uma paixão pela pesquisa e fui gostando muito de desenvolver trabalhos, né, que unissem a pesquisa ao marketing. Então, esse foi um caminho que eu segui. Então, eu me apaixonei pela área de pesquisa e fui buscando caminhos que unissem, né, a pesquisa ao marketing. Então, trabalhei como analista de pesquisa de uma empresa aqui de Vitória, em que eu pude fazer trabalhos de pesquisas qualitativas, desenvolver metodologias, pensar em como, né, chegar e buscar as melhores soluções para os clientes através da pesquisa também, né, como um suporte ali para ter essas respostas. Pude dar aula na UFES. Tive essa oportunidade de ser professora da UFES por 2 anos, na época que eu estava no meu doutorado, também nas turmas de marketing e jornalismo, onde eu também dei aula bastante de planejamento, de pesquisa de mercado, então também foi uma experiência bem bacana. Nos últimos 3 anos, eu tenho atuado como consultora em um programa, que é um programa liderado por ONU Mulheres, um programa chamado Aliança Sem Estereótipos, que é um programa que auxilia empresas a construir uma comunicação mais empática, uma comunicação mais inclusiva, uma comunicação que conversa com diferentes grupos sociais. Então, eu tenho atuado nesse programa, desenvolvendo vários projetos, estudos, mapeamentos da área para entender um pouco sobre, né, a questão da representatividade na área de publicidade, de comunicação, treinamentos para equipes diversas de grandes empresas do mercado nacional e também projetos que têm a missão de inspirar pessoas a mudar esse cenário hoje, né, de que às vezes é uma comunicação muito estereotipada, que ainda usa muito um viés único para contar histórias. Então, a gente tem feito projetos muito nesse sentido de como trazer esse olhar para diversos grupos, para incluir pessoas. Então, desde treinamentos nas equipes, fazer estudos e mapeamentos da área para que a área use como base e também formar pessoas, né? A gente tem um projeto muito legal que é com alunas universitárias. O mercado publicitário é um mercado que é majoritariamente masculino, dominado por homens, principalmente a área de criação. Uhum. Então, a gente desenvolveu um projeto que já teve uma primeira edição que aconteceu em Recife, que foi muito legal, com mulheres, meninas, estudantes universitárias de faculdades federais, justamente para formar essas meninas para que elas atuem na área de criação. Perfeito. Então, isso é bem legal e é muito gratificante fazer parte dessas mudanças. Perfeito.
Manu, nos últimos 3 anos, você atuou como consultora do ONU Mulheres dentro de um programa chamado Aliança Sem Estereótipos. Nesse trabalho, você pôde prestar consultoria para talvez algumas das maiores empresas do Brasil, inclusive algumas das empresas que são referência no trabalho de diversidade. Como que você vê o cenário da diversidade atualmente no Brasil? Tá. Acho que a gente tem que primeiro voltar um pouquinho e falar, né, sobre o que a gente entende por realmente uma política de diversidade, né, diversidade e inclusão. Então, assim, a gente tende a achar que quando fala em diversidade, a gente está falando só em contratar pessoas diferentes, contratar pessoas diversas, né? Mas tem uma frase que já é até um clichê da área, mas que eu acho que é bem didática e que explica muito bem, que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Então, eu acho que é isso que as empresas não podem perder de vista. Não basta apenas você fazer recrutamentos inclusivos, fazer recrutamentos para incluir pessoas diferentes no seu, né, grupo de colaboradores. Como essas pessoas vão se sentir dentro da sua empresa? Quais são as oportunidades dentro da sua empresa? São iguais para todo mundo está em condições iguais de ter essas oportunidades? Quais são os planos de carreira dentro da empresa, de crescimento para essas pessoas? Essas pessoas vão se sentir acolhidas, seguras, né? Então, não é só colocar para dentro. Falar em evolução dessa área é contemplar tudo isso, é entender que quando você realmente assume essa posição de ter uma política de diversidade, esse é um trabalho permanente, que tem que acontecer o tempo todo. E também uma coisa muito importante é que se não tiver adesão da alta liderança, ele não vai acontecer. As coisas não vão realmente mudar e não vai ter essa transformação de impacto que a gente precisa quando a gente fala de uma política dessa, né? Então, assim, eu vejo que, sim, existe uma mudança, o mercado tem se esforçado para que, né, mudanças aconteçam, mas a gente precisa entender que não pode parar em uma coisa única, em uma ação única, não é uma campanha, né? Não é fazer um recrutamento ali, inclusive jogar todo mundo lá dentro e acabou, né? A evolução depende muito disso, do como depois as políticas permanecem, ficam, as pessoas realmente se sentem ali incluídas, né? Então passa muito por isso você entender a evolução, né, dessa pauta no mercado, saber que é esse trabalho ali constante, que é mexer com a alta liderança, que é também dar a possibilidade dessas pessoas assumirem posição de liderança. A gente tiveram algumas declarações aí no mercado, né, recentes, inclusive de grandes empresas, de que eu não encontro essas pessoas. Então a gente fala que isso não existe mais essa desculpa de não encontrar essas pessoas existem, sabe? Então acho que é isso que as empresas têm que ter em mente. E os ganhos são muitos, assim, para quem assume realmente essa postura, sabe? Tem uma empresa de pesquisa, né, a McKinsey, que é bem conhecida, inclusive, faz pesquisa sobre diversidade, né, gerando ganhos para as empresas já há mais de uma década, eu acho. E é bem nítido, assim, sabe? Eu até trouxe aqui um dado de que colaboradores que estão em empresas que assumem essa posição, né, de diversidade têm 152% a mais chances de desenvolver soluções inovadoras, de propor coisas novas na empresa. Porque se sentem em um ambiente seguro, que podem falar, melhora a performance da equipe, melhora a segurança das pessoas e acaba também, automaticamente, melhorando a sua reputação de marca, né? O ponto inicial não pode ser: quero que minha marca tenha uma boa reputação, então vou pensar em diversidade. É o contrário, eu vou fazer uma política consistente de diversidade e automaticamente a minha reputação vai melhorar no mercado. Perfeito. Manu, não dá pra gente falar de diversidade sem incluir a pauta ESG. Uhum. Né? E existe um artigo de 2006, onde Michael Porter e Mark Kramer, publicado na Harvard Business Review, no qual eles falam, o título do artigo é Estratégia e Sociedade, no qual eles falam sobre a importância de levar em consideração aspectos que envolvam o social, a governança, que envolvam o ambiental, ou seja, a sustentabilidade e comprometimento da empresa em relação a isso. A siglazinha surgiu recente, né? Exatamente. Mas já se fala sobre isso há bastante tempo. Então, eles fizeram essa publicação do artigo 2006, correlacionando diretamente a sustentabilidade à competitividade. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: como que, há quase 20 anos atrás, um dos maiores autores
que a gente tem que fala sobre marketing, evidencia isso e a gente demora tanto tempo para adotar essas práticas? Eu acho que, assim, a resposta passa por várias coisas, poderia elencar várias aqui. Eu acho que é porque dá trabalho pra caramba, né, assumir isso e fazer essa mudança. Dá trabalho, não é receita de bolo, a gente tá muito acostumado com receita de bolo, de pegar e copiar de alguém que já fez, não vai funcionar, então não dá pra copiar do coleguinha nessa área. Cada empresa tem sua realidade, cada empresa vai ter, né, os aspectos que fazem realmente diferença para ela ou não, então não tem uma receita pronta que é só todo mundo pegar e colocar ali os números que vai dar certo, não existe, né? Precisa ter engajamento da alta liderança, não adianta, se os líderes não estiverem realmente engajados, não vai ter transformação social. E precisa de investimento, né? Quando a gente fala essa palavrinha também, né? Não tem como fazer impacto social sem investimento, não tem como, né? Não vai gerar impacto, então precisa, sim. Não, e esse é um ponto que, na minha visão, é bem relevante nesse aspecto, porque ainda mais se tratando de Brasil, a gente tem que fazer um recorte, uma separação, né? Você tem realidade de empresas que você já entende que não faz sentido não investir nisso. Sim, perfeito. Isso. Agora, para outros, que o cara está precisando resolver a vida dele ali no dia a dia, Isso ainda aí. pensar em investir nisso ainda é um desafio. Não que eu esteja defendendo, eu acho que todo mundo tem condições, de alguma forma, colocar alguma coisa em prática, né, com relação ao tema. Porém, eu acho que esse recorte é importante, assim, o empresário está focado muito no resultado do negócio, então, assim, daí a importância de você ter gente boa dentro do negócio, né, capacitada e engajada nessas questões, porque aí vem de dentro para fora, né, vai surgindo de dentro, e aí você, né, de certa forma, talvez até um papel da consultoria em si, né, Sim, de despertar isso no empreendedor e tudo mais. Assim, eu acho que eu concordo, né, isso, assim, precisa de ter investimento e ter pessoas focadas em fazer. Mas eu acho que até então a gente segurou isso como uma escolha. Claro que para alguns setores não é uma escolha, é uma obrigação e tudo, mas o nosso entorno, o nosso mundo, as transformações sociais, as mudanças de clima, estão nos mostrando que isso não vai ser uma escolha Perfeito. Em muito pouco tempo, sabe? Que é uma a gente vai acabar, porque senão as empresas não vão sobreviver. Está já, claramente, o que aconteceu recente no Rio Grande do Sul afetou o operacional das empresas. Então, sim, assim, você está preparado, né, para esse, né, saber o que fazer diante de cenários como esse, que estão acontecendo cada vez com mais frequência, né, é uma questão de sobrevivência da empresa, né, então, assim, o que até então a gente podia pensar, posso escolher aqui se eu... em muito pouco tempo não vai ser mais uma questão de escolha, vai ser uma questão de realmente sobreviver. Legal. Né? Não, é a obrigação de qualquer ser humano hoje, eu acho, né, refletir sobre isso. Acho que na escola é importante, né, ter exato, educação climática, sobre isso. E, de qualquer forma, de certa maneira, também é uma oportunidade no sentido da consultoria mesmo. Né, talvez esse seja um dos grandes motivos da gente estar junto aqui, né? A gente entender essas pautas como coisas que fazem sentido pra gente, como essência mesmo, da essência para aparência, né, e não o oposto. Eu acho que essa história da essência para aparência tem uma conexão importante com o que a Manu falou agora há pouco sobre a diversidade, né, de vir da essência para aparência e não como um negócio para agregar valor ao negócio necessariamente, né. Primeiro você tem aquilo de verdade, depois de alguma forma vai se refletir na empresa, né, nos resultados lá. Perfeito. Eu queria até puxar um pouco esse assunto, pessoal, para a gente observar o seguinte. Recorrentemente fala-se que a adoção de pautas ESG, né, elas até diretamente afetam a produtividade da empresa. Então, eu já ouvi isso de empresários. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma conexão entre a própria diversidade e a inovação. Né? A inovação, por essência, é criar ou aprimorar produtos, serviços, processos, implementar essa melhoria e fazer com que isso gere um mercado de valor. Como que a gente pode, então, associar a diversidade à inovação? Se a gente levar em consideração que a diversidade traz novos prismas dentro de uma instituição, a gente diretamente está falando de gerar ideias diferentes, processos, produtos, enfim, tudo que a inovação compreende, né? Manu, ainda falando sobre ESG,
Existe uma pesquisa recentemente desenvolvida pela MindMiners, encomendada pelo Google, que ela fala que 27% das pessoas já sabem o que é ESG. Então, são 27% dos brasileiros de diferentes faixas etárias ou classes sociais que já estão entendendo o conceito. Uma outra pesquisa da Anshan, ela identifica que 71% das empresas afirma já adotar alguma prática de ESG. Ou seja, as pessoas estão conhecendo, estão começando a colocar a pauta ESG como relevante e as empresas afirmam já estar à frente, já estarem realizando práticas. A minha pergunta é, como a gente pode, uma empresa que queira iniciar o trabalho de ESG, como que ele pode começar? Tá, primeiro olhando para dentro, é o primeiro passo, assim, né, fazer esse diagnóstico mesmo de onde você tá, né, de que você já faz, do que você já tem de programas, de ações da empresa, planos, né, estabelecidos, então é esse autodiagnóstico, vamos falar, né, fazer esse trabalho interno de entender o que você já tem feito, assim, esse é o primeiro passo, acho que se a gente for falar, assim, de onde começar, olhar para dentro, porque é aquilo, né, que eu até falei da receita de bolo. Vai ter coisa que vai fazer sentido para você, vai ter coisa que não vai fazer. Então, ter esse olhar para dentro e aí entender o que realmente faz sentido para o meu negócio, o que realmente é importante para os meus stakeholders. E aí, esse é um ponto de partida, então, para a gente começar a pensar, né? E aí tá, a partir disso aqui que eu já tenho, o que eu posso fazer, então? Né? O que eu posso pensar? Falar em ESG é falar de dado, é falar de métrica, é falar de evidência, sabe? Assim, então, a gente tem que ter isso muito em mente. Hoje está falando muito sobre ESG. É ótimo porque a pauta abre, fala-se, isso aí, ganha, né? Mas também tem esse risco e essa linha tênue de ficar no superficial, né? De ficar ali no fútil, talvez, no que é só o que vai me dar uma projeção. Exato, mas então, assim, fazer esse diagnóstico e entender realmente o que seu negócio faz e o que seu negócio precisa, né, faz toda a diferença e eu falaria que é o primeiro passo, assim, ter esse cuidado com o diagnóstico interno para entender onde que você está nesse momento. Então, pessoal, falando especificamente do G, do ESG, eu acho que o Diogo tem uma experiência muito positiva, né, que é um case do Grupo Geofin, onde existe uma matriz italiana e existem negócios no Brasil. Então, diferentes unidades de negócios, diferentes linhas de produto. Então, naturalmente, a gente identifica que são mercados distintos e que têm suas particularidades. Eu queria ouvir um pouco do Diogo sobre os desafios que existem, né, de trabalho nessas diferentes praças e o que vocês fazem para conseguir, enfim, organizar esse trabalho de governança. Cara, eu acho assim, na minha visão não tem mágica assim, nesse caso, não tem muita receita, é vivência mesmo, né? Um pouco de experiência com o dia a dia. No nosso caso, o case é de resiliência, de perseverança, de alinhamento contínuo, porque no fundo, isso é tudo uma questão de alinhamento de cultura eterno, assim, né? Ela tende a se desnivelar e a gente tem que, de alguma forma, trazer para um eixo de novo. No fim das contas, para mim, a governança nada mais é do que cultura, assim, né? Esse alinhamento de relacionamento entre pessoas com o propósito do negócio, com o propósito das pessoas. Que fazem com o propósito das pessoas que fazem o negócio acontecer, sabe? Então, eu acho que a minha visão é até um pouco simples sobre isso, né? Que tem muita gente que elabora um monte de coisa e tudo mais. E, na minha visão, essa questão da governança está muito conectada à cultura, a fazer a cultura acontecer da forma que tem que ser. Até porque as pessoas se conectam entre elas e também se conectam com negócios por conta de propósito, né? Eu acho que esse é um ponto, inclusive, importante do que significa o ESG no final, independente de cada palavra, mas eu acho que traz uma necessidade para os negócios de ter um propósito que se conecta, um propósito transformador, e não só um propósito que está no papel. Perfeito. Então, eu acho que, em termos de governança na parte do ESG, isso aí é mais forte ainda. Existe uma frase do CEO da Natura, que ele fala que existem 3 direcionadores para a adoção de uma pauta ESG. O primeiro é o compromisso que a empresa tem, então sendo genuína a intenção em aprimorar os negócios. Existe o outro que é a conveniência,
que a empresa adota, por alguns motivos diversos, uma pauta, e tem uma outra pauta que é o constrangimento. Ou seja, todo mundo está fazendo. Você ficou por último aí na corrida. Eu acho isso ótimo. Tá feio, né? Acho isso ótimo, porque existe uma pressão social, né? Isso aí, as empresas se adaptem à realidade, né? Exatamente. Além do lucro, que é super importante, toda empresa tem que ter, né? Mas existe um universo de coisas aí que, além disso, que as pessoas estão cobrando das empresas. O que a gente tem falado do capitalismo de stakeholder, né? Eu estou fazendo um trabalho ambiental agora e estou estudando bastante sobre partes interessadas. Então, as partes que passam a interessar para as empresas, isso se ampliou. Então, tem esse componente importantíssimo da sociedade, né, de como a sociedade civil tem um impacto ali no que a empresa está fazendo. Então, as empresas, elas estão muito mais preocupadas em ter esse impacto positivo em muito mais stakeholders do que até então, assim, né? Sim. Então, tem esse componente, assim, colaboradores vira um público muito estratégico para a empresa, sociedade civil, tem a questão da legislação, então, o poder público, tem coisas que você precisa cumprir. Então, esse mapa aí de partes interessadas, ele tem ficado cada vez mais ampliado para as empresas e que ela tem que pensar em formas de engajar todos esses públicos, de trazer impacto positivo para todos esses públicos, né? Então, acho que o ESG vem também bem nesse sentido, assim. Perfeito. Diogo, praticamente em todos os clientes que a gente faz consultoria, a gente identifica dificuldade de gerenciar seus portfólios de unidades de negócio e de produtos. Então, muitas vezes o cliente tem dificuldade de entender qual produto ele dedica maior esforço, qual que são os propósitos de cada um produto dentro do portfólio do cliente. E você tem um case muito interessante dentro da Geofin, de estruturação de marca, de arquitetura de marca dentro de toda a indústria. Eu queria que você desse algumas dicas sobre isso. Cara, isso aí é um tema que é até um pouco complexo, principalmente de empresas, grupos maiores, né, que tem negócios diferentes dentro do grupo. Porque muitas vezes tende-se a ter uma confusão sobre o que representa cada negócio dentro do grupo, né? E quem, na verdade, qual é a marca do grupo em si, né? Esse é o case recente que você está citando, por exemplo, tinha muito isso, existia uma confusão entre um dos negócios e a marca do grupo, né? E daí veio a importância da gente, né, encontrar uma metodologia, no caso a gente usou o Design Sprint, né, com a gestão, com colaboradores da empresa, para que a gente conseguisse entender melhor quem era o grupo, onde que o grupo está, onde ele quer ir e quais são os negócios que vão compor esse grupo, para depois entender quais são as marcas. Nesse caso, a gente criou uma marca do grupo que não existia, porque elas confundiam com uma das marcas de uma das unidades de negócio, né? Criamos mais 2 outras marcas que também não existiam dentro, né? Surgiram mais 2 BUs ali, em função desse projeto. Isso também passa por um alinhamento com sócios, né, diretores, ali a gestão toda, todo mundo entender qual é o estágio que está o negócio, quais são as melhores possibilidades que tem naquele momento. Então, assim, eu evito, eu sou um pouco resistente a dar dicas, né? Sempre falei isso, né? Conversando assim entre a gente, porque eu acredito que cada negócio tem uma realidade diferente. Perfeito. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar nesse sentido é procurar pessoas especializadas, né? Que tenham uma visão mais ampla de mercados, que tenham uma experiência com outros negócios, para ajudar nesse momento onde você precisa se encontrar com relação ao portfólio, que de fato é uma coisa muito importante, porque quando você tem um portfólio, uma gestão, de certa forma, dos negócios ali muito poluída, fica difícil achar o que é bom, né? Eu sempre tenho isso em mente. Quando você tem muita coisa perdida, o que é bom acaba ficando ali também esquecido no meio do todo. Então, a importância de você ter gente capacitada para ajudar nesse processo, que é um processo de clareza. De ter clareza sobre as coisas, para conseguir definir direitinho o que faz sentido e tocar o negócio. Sempre quando eu vou conversar com os clientes sobre gestão de portfólio, eu uso um case que eu pude vivenciar durante alguns anos nos quais eu trabalhei com uma indústria de café. Uma grande marca de café, ela simplesmente adota a marca de combate
que é a marca de combate? É uma marca no qual ela consegue obter melhores preços, com margens mais apertadas, mas que em algumas praças especificamente, ele resolve um problema de competitividade. Ou seja, essa é uma estratégia adotada por muitas indústrias. Então a indústria lança-se numa determinada praça com um preço inferior à concorrência, justamente para puxar a concorrência para baixo. Perfeito. E a falta de um direcionamento estratégico, muitas vezes, faz com que as marcas entrem nessa disputa e percam. Perfeito. Você deu um exemplo que é ótimo, assim. Por exemplo, no meu caso mais recente, né, do negócio que a gente estava falando agora, uma estratégia de preço não fazia sentido. Então, a gente jamais adotaria dentro da estratégia de marcas ali ir para um negócio onde eu fosse para uma batalha de preço. Né? O grupo tem o objetivo de vender sempre qualidade. Então, isso, olha como é importante ter clareza sobre isso, para você não ir numa onda do mercado, eu vou entrar numa briga porque surgiu essa briga e eu vou entrar. Pô, faz sentido isso para o negócio? A médio e longo prazo, né? Que é uma outra dificuldade que eu vejo em muitos gestores, né? Assim, enxergar médio e longo prazo, né? A gente vê que tem um olhar muito de urgência, né? No curto prazo ali, resolver as questões da semana, do dia, do mês, e essa é a realidade da maioria dos empreendedores no Brasil mesmo. Né? Mas a gente está aí para isso, né? A gente estuda e tenta ajudar de alguma forma nesse sentido, né? De tentar fazer as pessoas terem um pouco mais de clareza sobre onde elas querem chegar e qual é a melhor forma. E não necessariamente você vai dar todos os passos num primeiro momento, mas você vai construindo uma base que vai te dar sustentação para chegar onde você quer chegar. Perfeito. Sempre que a gente está fazendo alguma consultoria que busca acessar novos mercados ou expandir e crescer a empresa, surge o assunto franquia. Então, os clientes sempre querem saber como proceder para franquear um negócio. Você tem experiência de atuação nesse mercado. Sim. E por onde uma empresa deve começar quando ela pretender fazer uma franquia do seu negócio? Cara, assim, esse é um assunto que dá para fazer outro podcast só com esse tema. Vocês bem sabem, eu atuei uns 4 ou 5 anos atendendo empreendedores que queriam transformar o seu negócio em franquia. Eu acho que o primeiro ponto é entender que franquia é um modelo de expansão de mercado, não necessariamente o único. No Brasil ele é muito popular e todo mundo que tende a querer expandir mercado já começa a falar de franquia. E não necessariamente franquia é para todo o negócio, ou pelo menos não é para o momento do negócio. Pode ser para todo mundo um dia, mas às vezes para aquele momento não é. E aí eu acho muito importante entender, você tem... a franquia nada mais é do que você vender um know-how, né? Assim, por que eu vou comprar uma franquia ao invés de começar um negócio do zero, né? É justamente porque ali alguém passou por alguns desafios, entendeu algumas premissas e partindo dali vai ser mais fácil, talvez. Não sei se fácil é a palavra, que no empreendedorismo nunca nada é fácil, mas talvez seja mais fluido, né? O negócio a partir dali. Então, acho que entender se você domina mesmo aquele negócio, você tem um know-how ali, e eu acho que isso acontece a partir de uns 3 anos de negócio, pelo menos. Então, tem gente que está com 6 meses, 3 meses, ou quer começar como franquia. Tem casos aí e tudo mais, mas eu acho muito arriscado, sim, né, em termos de dica, de orientação, eu acho arriscado. Acho que é legal você ter um know-how específico, conhecer processo, procedimento, ferramenta que funciona. Né? Então, se eu fosse dar dica, é isso. Assim, cara, se eu quero ter uma franquia um dia, deixa eu entender como que eu consigo padronizar da melhor maneira possível as minhas ações, definir processos, que ferramentas que eu uso de tecnologia que dão certo, né? Que fornecedores que eu tenho que eu posso pensar e começar a homologar. Eu acho que é muito por esse caminho e principalmente de você desenvolver know-how sobre o seu negócio, que é isso que uma outra pessoa que vai querer comprar a sua franquia, o principal objetivo dela é esse. Eu acho que o grande desafio que a gente vê no mercado é construção de valor para stakeholder. Eu percebo que diferentes assuntos que a gente trata na consultoria sempre tem esse elemento como central. Então, no contexto da franquia, eu acho que é relevante você levar em consideração qual que é o valor que você entrega. Perfeito. Não só para os franqueados, mas para os mercados nos quais você pretende estar presente. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão básica que o empreendedor precisa ter. Perfeito, sem dúvida. O Rodrigo, tem um ponto que é bastante importante no contexto que a gente vive hoje, que talvez seja entender você como Ali, né? Você pode explicar um pouco melhor, que é um projeto do Sebrae. Como que você enxerga os desafios que as empresas têm para implementar tecnologia e usar isso em favor da inovação no dia a dia dos negócios? Perfeito. Então, Diogo, o Ali, na verdade, é o agente local de inovação,
que é um programa que o Sebrae, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, desenvolveram há mais de 10 anos. Esse é um programa que eu arrisco a dizer que provavelmente é o maior programa de inovação para pequenos negócios do mundo. No Brasil, dentro desse período, o Ali já atendeu algumas centenas de milhares de pequenos negócios. Então, enfim, acima de 300 mil negócios atendidos pelo Ali. E eu tenho a oportunidade de, nos últimos anos, estar atuando enquanto consultor sênior do programa, mais especificamente dentro de uma vertical de transformação digital. Ou seja, a nossa intenção é, por meio da transformação digital, conseguir levar inovação para os pequenos negócios, mais especificamente no Espírito Santo. Existem diferentes entraves que a gente observa na adoção de tecnologias e o natural fomento à inovação, né? Isso, por mais que nós estejamos vendo dentro do programa essa realidade com pequenos negócios, existem muitos entraves que são aplicáveis a empresas de diferentes portes, né? O primeiro entrave são barreiras organizacionais. Então, é a inércia da empresa em adotar novas tecnologias e muitas vezes a resistência no uso de novas tecnologias. Então, assim, todo mundo sabe de um caso no qual uma tecnologia vem aprimorar os processos de um negócio, mas que existe aquele pessoal que não quer que o sistema seja alterado. Existem aqueles funcionários que preferem manter a anotação no papel do que utilizar um RP, um CRM. É um sistema imunológico contra a inovação. Exatamente. Exatamente. Que aí está o segundo grupo ali. Eu falei de barreiras organizacionais, mas próprias barreiras estruturais dentro da empresa. Essas barreiras envolvem as habilidades dos empregados, né, dos colaboradores de uma forma geral, envolve o papel da liderança, como a Manu comentou anteriormente, dentro do contexto de ESG, e sendo um entrave a adoção de políticas de ESG, a gente também observa isso no contexto da transformação digital. Então, o comportamento e o raciocínio da liderança em relação à adoção de novas tecnologias. Além disso, pessoal, há estruturas organizacionais que muitas vezes inviabilizam a inovação e a adoção de novas tecnologias. Nós falamos sobre isso também. Você falou sobre a realidade dos negócios. Então, quem foca-se muito tempo nas pendências não tem tempo de analisar tendência. Então, focar-se demasiadamente nas atividades rotineiras é um entrave à adoção de novas tecnologias. Então, esses são alguns dos principais pontos que limitam a utilização de novas tecnologias que possibilitem o alcance e a inovação. Eu não sei se faz sentido, mas talvez diferenciar, tentar explicar um pouco melhor o que é a transformação digital, porque esse é um conceito que é muito importante, mas eu ainda vejo muita gente confundindo, principalmente muitos empreendedores confundindo isso, que acha, talvez achar que, não estou no Instagram, fui para o Instagram, isso é transformação digital, ou está mais presente nas redes, e não tem necessariamente nada a ver com isso, né? Muito além disso, talvez. Talvez você que é expert, explicar melhor um pouco. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a transformação não é um lugar onde você chega. A transformação digital é um processo, tá? Para a gente entender, é só a gente pensar o seguinte, nos últimos meses, né, nos 18 últimos meses mais ou menos, houve o boom na utilização da inteligência artificial. Tá? Então, o ChatGPT ele foi uma ferramenta que mais rápido atingiu 200 mil seguidores, num prazo absurdamente curto, né? Anteriormente a ele havia sido o Instagram, que ele mais rapidamente havia alcançado 200 mil seguidores, 200 mil usuários. Então, houve um boom nos últimos anos na utilização de inteligência artificial. E a questão é, como que a empresa se porta frente a isso? Existe a lógica que é o seguinte, há tecnologias disponíveis e há tecnologias utilizáveis por uma organização, tá? Então pense o seguinte, quanto mais próximo uma instituição ou uma organização conseguir utilizar as tecnologias que são disponíveis, mais próximo ela está de uma transformação digital a ser realizada na empresa. Tá? Então, você exemplificou falando sobre a utilização de mídias sociais. Dependendo do universo da empresa, dependendo do porte dela, adotar o uso de mídias sociais pode ser um primeiro passo em caminho a uma transformação digital, né? Especificamente,
dentro do programa, a gente analisa alguns casos onde é mais facilmente observado a transformação digital. Quando a gente analisa o marketing digital, ele é uma dessas verticais. Quando a gente analisa melhoria de processo administrativo, melhoria de processo produtivo, quando a gente analisa comércio eletrônico, quando a gente analisa ERP, CRM, que são sistemas empresariais que facilitam todo o processo organizacional, a gente também está falando de transformação digital. Então, eu acho que um ponto muito importante a levar em consideração dado o hype que novas tecnologias geram no mercado, muitas vezes o empresário quer adotar uma inteligência artificial, sendo que ele sequer organizou os processos e ele utiliza a tecnologia dentro de um nível informacional. Então, a tecnologia na empresa dele serve só para trocar e-mail ou para tirar pedido. Então, muitas vezes, uma empresa ela quer adotar a inteligência artificial, uma tecnologia de ponta, mas ela não tem sequer o mínimo da estrutura organizada. Então, essa é um ponto que a gente leva em consideração. Então, nos nossos trabalhos de transformação digital, a gente busca entender, antes de tudo, qual que é o estágio da empresa. Uma vez que a gente percebe o estágio, é mais facilmente trabalhado um plano de transformação digital. E é mais um tema que também tem conexão direta com cultura, né? Exatamente. Transformação digital está diretamente ligada à cultura da empresa. O exemplo que você deu agora, por exemplo, se a empresa é reativa às tecnologias, se ela tem uma cultura de reação ao que está acontecendo no mundo, ou se ela tem uma cultura de construir bases, né? E a partir dessas bases, ela se desenvolvendo com o que surge no mundo, assim. Perfeito. Tem um conceito, Diogo, que eu gosto muito, que são as capacidades dinâmicas. A capacidade dinâmica fala o seguinte: é a capacidade que uma organização tem de identificar, apreender e implementar. Então, quando a gente desenvolve as capacidades dinâmicas dentro de uma instituição, a gente está fomentando, por meio da cultura, uma forma de a empresa adotar mais facilmente o uso de novas tecnologias. E hoje é indissociável a gente falar de novas tecnologias e de inovação. Não tem como a gente diferenciar, né? Eu acho que, dada a alta velocidade, alta celeridade que nós temos na adoção de novas tecnologias, na ruptura que acontece em alguns mercados, a gente, o profissional, o gestor, o profissional de marketing, ele tem uma pressão muito alta sobre o desenvolvimento de novos produtos, que é o que a gente conversou anteriormente. Então, o desenvolvimento de novos produtos, ele vem como uma resposta de se adaptar a novas realidades de mercado, tá? Vou tentar dar um exemplo. Durante o período da pandemia, houve os naturais lockdown e todos os negócios fecharam as suas portas de atendimento ao mercado. Então, imagina o que é uma empresa que antes da pandemia desenvolveu todas as competências de comércio eletrônico. Então eu pude atender empresas nesse contexto. Então uma empresa que era uma loja, uma loja do varejo, que antes da pandemia estruturou seu comércio eletrônico. Cara, aí ela nadou de braçada durante o período. Deitou e rolou durante o período da pandemia. Então uma forma que a gente coloca, na verdade uma recomendação que a gente dá no processo de transformação digital é você preparar a sua empresa para o futuro, tá? Então, nós vínhamos conversando em off com a Manu sobre as alterações que a inteligência artificial deve fazer num contexto acadêmico, num contexto de pesquisa. Então, uma pesquisa que a gente demoraria anos, a gente faz hoje em instantes, né? Obviamente, com todas as limitações e com toda a revisão, né? Sim. Que eu acho que esse é um principal ponto, né? Então, fala-se muito sobre as ameaças e sobre a falta de veracidade que os bancos de dados de inteligência artificial têm. E isso deve ser levado em consideração. Sim. Mas isso não inviabiliza o uso dessa tecnologia. Sim. Né? Então, naturalmente, foi muito popularizado dentro de todo o mercado a OpenAI por meio do ChatGPT e outras várias ferramentas, o Gemini do Google, né? Então, surgiram muitas possibilidades de uso de inteligência artificial. Agora, não é a base de conhecimento desqualificada que inviabiliza essa tecnologia. Então, uma recomendação
de a empresa compreender esse contexto da inteligência artificial pode ser crucial para o negócio no futuro. Então, olha só, identificar, aprender, implementar. Talvez você não está implementando, mas você está identificando que uma nova tecnologia está surgindo e você está aprendendo o contexto dessa. O problema que você citou antes é você implementar antes de entender. Exatamente. Né? Você implementar antes de entender. E muitas vezes isso vem de uma forma top-down, né? Então, vocês precisam adotar essa tecnologia sem necessariamente incorporar essa tecnologia. E muitas vezes sem capacitar quem vai utilizá-la. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais sobre cultura do que sobre ferramenta. Eu tenho um professor que ele falava assim, qual que é a ferramenta, qual que é a melhor ferramenta do mercado? A melhor ferramenta do mercado é a ferramenta que você usa que resolve o seu problema. Então, o contexto das empresas deve levar em consideração isso. Deve levar em consideração alguma tecnologia que seja transformadora de fato para o negócio. Sim. Uma pergunta para vocês dois agora, então. Falando de todos esses exemplos que vocês trouxeram, quais são os principais elementos que vocês consideram assim, para realmente construir uma cultura inovadora na empresa, contínua? Assim? Eu acho que o primeiro elemento é a gente levar em consideração uma cultura do erro. O que é a cultura do erro? É basicamente você levar em consideração que algumas práticas dentro da instituição podem não levar concretamente a uma inovação. Eu acho que um fator crucial é desmistificar a inovação como um processo inventivo, como uma centelha divina de criatividade ou como algo demasiadamente tecnológico. Quando a gente entende que a inovação é a criação ou aprimoramento, a gente está falando que pequenas melhorias podem levar o seu negócio para um outro patamar. Tá? Ainda que você não gere um novo produto ou um novo negócio que vai causar uma grande ruptura no mercado, você pode promover pequenas melhorias organizacionais, melhorias de processo, que vão levar a sua empresa para um outro patamar, que vão gerar maior competitividade para o seu negócio. Então, a desmistificação que a inovação é algo inatingível é um grande passo para realmente promover a cultura de inovação. Sim. Não, eu acho que tem muitos pontos importantes para a gente tratar nesse sentido, mas se eu fosse pegar o principal, assim, talvez, como você perguntou, eu ainda considero que seja uma cultura da não aversão ao erro. Né? Uma empresa que não tenha problema com você observar, testar, errar, aprender, consertar, fazer tudo isso rápido. Porque se você dentro da empresa não tem liberdade para propor, né? Você não consegue nem desviar o seu olhar para observar alguma coisa de outro ângulo, porque está tudo tão ali mecânico, e você não pode errar nunca. Então, acho que um ponto de partida é esse. Sim. Se você quer ter inovação na sua empresa, como que as pessoas têm liberdade para propor, por exemplo, para fazer pergunta? Para questionar você que é líder, para você questionar você que é o dono, o diretor, sócio. Isso vai muito ao encontro das políticas de diversidade, que é justamente isso, né? Às vezes a pessoa se sente tão acuada no ambiente, né? Não tem essa liberdade de falar por uma série de motivos que podem ser motivos de quem ela é, né? Poder ser quem você é no ambiente de trabalho te faz ir a ideias muito melhores, assim, né? Não, aliás, a diversidade que você tem toda essa experiência aí, que eu acho muito importante para o mundo, não só para os negócios, é um outro ponto que hoje eu acho que é essencial quando você fala de inovação. Ideias inovadoras, é isso. Você falou disso no início, eu até queria trazer um pouco mais depois essa visão sua, porque no aspecto da inovação tem muita gente que foca em outros pontos e esquece que para inovar você tem que ter visões diferentes sobre a mesma questão, a mesma pauta, né? Eu faço um paralelo, assim, eu gosto de brincar com alguns amigos sobre isso. Eu gosto muito de ler. Eu sempre gostei de ler, eu acho legal pra caramba ler. Mas eu acho que estudar faz a diferença. Porque quando você vai para um mestrado, para uma capacitação diferente, para um MBA da vida, você tem ali uma contraposição de ideias diferentes. Exatamente. É diferente você ler o livro e só tem a ideia do cara ali citando aquele livro, falando sobre como ele enxerga. Tem uma coisa que eu sempre falo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Exatamente. E é isso, né? Exatamente. Exatamente sobre isso. Aí você vai vendo visões mais amplas. E olha que legal, a empresa tem essa sensação, né? De que quanto mais opiniões diferentes tem dentro dela,
que o empreendedor, o sócio, o diretor não tinha enxergado. Ele dá liberdade para isso. E algo novo acontece em função disso para o bem da empresa. É isso aí. É essa sensação que tem, né? Pô, eu realmente não domino como eu imaginava o meu negócio, mas o cara passou a dominar ali uma arte de entender que ele precisa de gente melhor e diferente, melhor em determinados aspectos técnicos, né? E diferente em termos de pensamento, né? Para que a empresa consiga evoluir. E aí, se você pensar assim, né? Isso que você falou é muito importante. Vários setores empresariais foram por muito tempo, ainda são, mas a gente vê essa mudança, ocupados por pessoas muito iguais. Pessoas que às vezes eram diferentes do público daquela empresa. Então, olha só, quem estava pensando tudo para aquele público era uma pessoa que nunca pisou no chão daquela pessoa ali para quem você está vendendo. Então, é exatamente isso. A equipe diversa, ela te faz ampliar o espectro de experiências, de vivências, porque tem coisas que você só sabe se você realmente viveu aquilo, se você realmente passou por aquilo. Não adianta, por mais que eu queira falar a experiência de algo que eu nunca vivi, eu posso ter uma ideia, eu posso ter empatia por aquela pessoa, mas eu nunca vou saber o que é. Exatamente. Então, trazer essa pessoa ali para pensar junto, trazer essa pessoa que vai considerar uma variável que você, às vezes, nunca consideraria, porque não faz parte do seu jogo, né? Isso amplia demais as possibilidades de acerto da empresa. Não, isso é muito legal, porque tem uma outra coisa muito na moda, que é a história do consumidor no centro, né? Sim. E tudo mais. O cliente no centro. Mas como que eu coloco o cliente no centro sem ter dentro da empresa alguém que entenda a realidade desse cliente? Isso aí. Exatamente. Então, existe uma conexão direta da diversidade com esse conceito do cliente no centro. Né? Sim, com certeza. E aí é quando a gente vê, às vezes, aquelas ações, campanhas bizarras e que a gente fala, será que ninguém falou? Não falou, porque era uma galera ali que não estava preocupada com isso, entendeu? Sabe? Ninguém ali realmente tinha condições de perceber alguma coisa. Eu acho que tem um outro elemento, né? Nós falamos sobre o papel da liderança nos processos de inovação, no processo de adoção de práticas ESG, na reformulação dos negócios. Mas eu acho que a gente também não pode desconsiderar que essa liderança, ela precisa capacitar seus colaboradores, né? Existe um termo também que é o empowerment. Então, assim, de empoderar os seus colaboradores para que eles se capacitem na utilização de novas tecnologias e que, mais ainda, que gere uma mentalidade empreendedora no colaborador. Porque por meio de uma mentalidade empreendedora, o colaborador ele vai ter espaço para abrir novas possibilidades da empresa. É isso. Né? Então, eu acho que isso também é crucial para um processo de inovação. Sim. E pensar em lideranças diversas também, Perfeito. né? É um caminho, assim, que precisa ser pensado. É isso, assim, eu falei muito sobre isso no início. A gente não adianta só colocar pessoas lá dentro e simplesmente, beleza, botei um monte de gente diferente aqui dentro, né? Então, tem que ter realmente plano de carreira, como que essa pessoa vai ascender na empresa, para que essas pessoas também diversas ocupem esses espaços de decisão. Senão a mudança, de fato, ela não acontece. Perfeito. Ok? Ela só acontece quando essas pessoas chegarem no poder de falar, de decidir. Isso vai, isso não vai, né? Então, essas pessoas precisam chegar nesse topo para que as mudanças de fato aconteçam. E aí a gente vem aqui e fala, olha, agora a gente evoluiu mesmo nessa pauta. Isso, mais uma vez, tem uma conexão direta com o tema da inovação. Porque tem muitas empresas que cometem o erro de tentar um caminho de inovação sem necessariamente mudar as cabeças que tomam decisões. Exato. Porque talvez você não tenha alteração ali naquele meio ali, né, entre o grupo de pessoas que toma a decisão da empresa, nada vai mudar dali para baixo. Né? Exatamente. Então, e aí tem uma conexão direta com a história da inovação, que isso aí para mim é o maior desafio hoje, assim, desse tema, que é incluir isso, né? Trazer pessoas novas com essa pegada de diversidade na gestão, na direção do negócio. E isso faz com políticas permanentes de capacitação, de treinamento, de dar oportunidade para essas pessoas. São políticas realmente que têm que ser consistentes para que isso aconteça. Assim. Perfeito. Pessoal, o que vocês identificam como uma tendência dentro do universo de estratégias de negócio? Cara, eu tenho uma visão sempre mais humana quando eu falo de tendência de estratégia. Porque ferramenta, tecnologia vai surgir toda hora, todo dia.
né? Existe uma discussão ampla sobre isso por causa da inteligência artificial. No meu ponto de vista, isso quando você ocupa uma determinada função, a parte técnica, a ferramenta é meio que uma obrigação. Aquilo ali você vai ter que acompanhar o surgimento daquilo, né? A melhor forma de usar, etc. Mas o grande diferencial que eu vejo, assim, a grande tendência para mim é o autoconhecimento, sabe? Assim, no sentido de você se conhecer para conhecer melhor o outro. Nesses anos todos de trabalho aí, tendo relacionamento direto com lideranças e tudo mais, o que eu percebi e continuo percebendo é que os grandes líderes que eu conheci, muito além dos resultados, eram pessoas que começaram a olhar para as outras pessoas de maneira diferente. Que aí é um superpoder que eu considero que é a tal da empatia. De verdade, você conseguir sentir, de certa forma, né, ou se aproximar do que o outro está sentindo. E aí isso tem um reflexo direto quando você é líder dentro do time, olhar para o negócio, para o seu cliente, quando você consegue ter essência nisso, né? E aí eu sinceramente não sei como que faz para conseguir, né? Aí talvez tenha que ter um psicólogo, né? Alguém para explicar isso um pouco melhor. Porque eu acho que isso tem a ver muito com a questão comportamental, né? Pessoal, de como que você interage com o mundo e como que você considera importante você se desenvolver para você viver melhor com você mesmo e com quem está perto. Então, se eu fosse falar de uma tendência, trazendo uma tendência que eu acredito muito, estratégica, tanto para níveis de liderança ou quanto quem está entrando no mercado, e que eu considero sinceramente que as oportunidades que eu tive na vida, eu sempre gostei de estudar, isso é importante, né? A parte técnica e tudo mais, eu sempre tive uma atuação nisso forte, né? Mas eu considero que as oportunidades todas que eu tive na minha vida, assim, as melhores, né, que foram fazendo minha carreira de alguma forma progredir, elas têm a ver com o fato de eu ter esse olhar para as pessoas, assim. E que eu não considero nem que seja nada demais, né, assim. Talvez foi coisa que eu aprendi com meus pais, sei lá, não sei, com as pessoas que eu convivi, na família, etc. E a gente, às vezes, não valoriza isso, ou considera uma fraqueza. Eu, por muitos anos, considerei uma fraqueza essa coisa de eu olhar para o outro com um pouco mais de sensibilidade, né? Eu confesso que ainda preciso evoluir nisso, entender que essa é a minha assinatura. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, perfeito. Talvez essa seja a grande dica, assim, de tendência estratégica, né? Você tentar achar a sua assinatura como pessoa, assim. E eu acho que esse é um ponto que claramente unifica a gente. Converge, né? É um ponto, né? que converge, integra, né? Uhum. Eu calculo mais ou menos que na minha carreira enquanto consultor eu tenho atendido mais de 1.000 empresas, mais de 1.000 negócios. Uhum. Calculo aproximadamente. E realmente é muito satisfatório quando você vê que você está alterando a realidade dos empreendedores ou das famílias das pessoas que trabalham nesse negócio. Então esse sempre foi um fator que, ainda que nós trabalhemos para empresas de grande porte, que a Manu tem experiência de atuação para algumas das maiores empresas do Brasil, que você trabalha em multinacional, mas a gente vê muito essa realidade de transformação nos negócios e nas pessoas com quem a gente trabalha. Perfeito. Então esse é um ponto que eu acho que é crucial. No fim é sobre pessoas, assim, exatamente, né? Acho que a gente vive um momento... faz muito sentido isso que o Diogo falou, porque a gente vive um momento de que não há o intervalo entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, o tempo de estar em casa. Então, o tempo de trabalho, ele dominou todos os nossos outros tempos, assim, né? Então, é justamente entender esse limite. E as empresas que se colocam empáticas a isso, né, que pensam em como ter esse fator humano, realmente... Eu acho que é um grande diferencial hoje, porque é isso, olha os casos de burnout, né? Exatamente. De pessoas que estão abdicando, às vezes, de momentos da família, e aí, se você não tem esse fator humano ali, a tecnologia ela vai resolver muitos problemas da nossa vida, mas o fator humano, ele ainda tem que ser o principal, assim, que é isso que mantém as pessoas realmente engajadas e ali, né, com propósito mesmo, né? A gente está falando muito de propósito, então acho que eu concordo demais com isso, assim. Eu acho que até a geração
agora mais nova do que a nossa, já está entendendo isso muito melhor do que a gente, né? Diogo fala que ele se sentia culpado de, às vezes, né, não estar fazendo alguma coisa. Eu acho que a geração mais nova já não se sente tão culpada, sabe? Né, pegando o gancho do que a Manu falou, assim, esse eu acho que é um aspecto muito importante para quem é líder hoje. Principalmente que é um líder, talvez, da nossa geração, ou até um pouco antes da nossa. Eu acompanho muitas vezes uma forma de falar da nova geração como se fosse tudo muito mimimi. E cara, eu acho que tinha que trocar isso por uma visão de como que eu me adapto. Porque esses caras que estão entrando no mercado de trabalho hoje vão ser os próximos líderes, a galera que vai tocar o seu negócio daqui a 10 anos. Isso aí. E independente de você julgar se é exagero de mimimi ou isso ou aquilo, eu acho que você tem que entender o que está passando na cabeça dessa galera. A minha visão é que eles entenderam algo que a gente demorou a entender, que eles vão escolher o que faz sentido para a vida e não necessariamente só acumular coisa para morrer um dia pagando plano de saúde. Uma dimensão, né? Eu acho que existe Nós vivenciamos muito uma época na qual você tinha que ser produtivo a qualquer custo. Existe essa realidade ainda, né? Sim. Então, assim, muitas das empresas, elas querem ao máximo explorar toda a capacidade produtiva. Só que hoje a gente observa que essa exploração absurda, ela tem um limite. Em um determinado momento, você vai ter um afastamento, você vai ter um turn-off em busca de melhores condições de trabalho, porque é inegável que, dada a alta disponibilidade das ferramentas tecnológicas, a gente tem trabalhado numa carga superior. A gente já não tem aquela segmentação que você saiu do trabalho e não está trabalhando. A gente trabalha por todo o tempo. Então, não faz sentido você trabalhar numa coisa que não que seja edificante para você enquanto pessoa, né? Isso aí, inclusive, acho que justifica um pouco do meu sentimento de que essa história de você entender melhor o ser humano, a empatia, é uma tendência estratégica para o futuro, porque muita coisa do que você está falando de trabalho que demanda muitas horas e é mecânico vai ser substituído muito em breve. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais entender aonde faz sentido você investir seu tempo hoje, né, de estudo, de aprendizado, porque tem muita coisa que vai ser, o que é mecânico vai ser substituído, né? Então, o que você falou também justifica essa história, né, dessa visão estratégica das questões humanas, né, para o futuro. Assim. Perfeito. Pessoal, eu gostaria de agradecê-los pela participação. Eu acho que, antes de tudo, estou extremamente entusiasmado e feliz de ter profissionais com tamanha experiência e tamanho conhecimento, né, no corpo da Thinking, como líderes dentro dos seus caminhos, né, dentro de suas áreas de atuação. Esse é o primeiro episódio de vários que a gente deve fazer em sequência. Pessoal, a gente deixa uma recomendação para seguir o perfil da Thinking no Instagram, que é Thinking Inovação, e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações